Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET 2 2021 do segundo ano do ensino médio da disciplina de Química. Atividade 1. Identifique as questões falsas e explique o que está errado na afirmativa. O latão, mistura de cobre e zinco é uma solução sólida. Correto. O zinco e o cobre são metais, então, quando eles estão misturados entre si, eles devem ser derretidos, devem se submeter a uma temperatura muito alta para que eles possam entrar na forma líquida, no seu estado físico líquido, e só assim a mistura no final vai ser uma mistura sólida, que também pode ser chamado solução sólida. Verdadeiro. Soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor do que o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é quando temos uma quantidade máxima de um determinado sal dissolvido em um determinado solvente. Nesse caso aqui, essa afirmativa é falsa, porque aqui no lugar de menor deveria ser digitado a palavra igual. Então, soluções saturadas apresentam soluto em quantidade igual ao do coeficiente de solubilidade. Aí sim, a solução ia ser saturada. É o momento em que não consegue adicionar mais nenhuma quantidade de sal em uma solução, pois já foi adicionado a quantidade máxima de sal que aquela solução consegue dissolver. Afirmativa falsa. A variação da pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases nos líquidos. Falso também. A pressão e a temperatura, ela altera sim a solubilidade dos gases nos líquidos. Então, dependendo da pressão ou da temperatura, você vai conseguir dissolver mais ou menos uma quantidade de um determinado soluto nas soluções. Afirmativa falsa por isso. O álcool é apolar e, por isso, não se mistura a solventes polares como a água. A água é uma substância polar, correto. O álcool, ele tem uma parte que é apolar e outra parte da estrutura que é polar. Então já está errado por isso. Aqui é a fórmula do álcool, CH3CH2OH, onde o CH3CH2 é apolar, enquanto o OH é polar. Essa parte que é polar do álcool, ela, ela pode ser misturada com facilidade com água, em qualquer quantidade. Enquanto essa parte aqui que é apolar, ela pode ser misturada em substâncias apolares, por exemplo, a gasolina. Então, o álcool ele pode se misturar na gasolina, porque a gasolina é apolar e o álcool tem essa estrutura que é apolar, e o álcool também pode ser misturado na água, pois o álcool tem essa outra estrutura da molécula aqui que é polar. Então, a afirmativa vai ser falsa por isso. Atividade 2. Analisando as embalagens dos produtos de limpeza, verificamos que alguns possuem embalagens transparentes e outras foscas. Se lermos as instruções do rótulo dos produtos das embalagens foscas, provavelmente iremos nos deparar com essa informação. Para conservação da qualidade do produto, mantenha o frasco fechado em local protegido do sol e do calor. Essa orientação pode ser entendida quimicamente. O calor aumenta a pressão dentro de todos os produtos de limpeza. O calor pode aumentar a pressão dentro aí, mas de alguns produtos. Aqui generalizou de todos. Então, já está incorreto por isso. Desde que estejam com embalagens abertas. Então, pressão geralmente aumentam de acordo o calor aumenta quando a embalagem está fechada. Aqui, se aqui a embalagem está aberta, a pressão do ambiente vai ser a mesma pressão dentro da embalagem, se tiver aberto. O calor e raios do sol podem alterar o volume dos produtos com ele fechado. Essa afirmativa também está incorreta, porque o volume do produto, se
o produto estiver fechado, não vai ser alterado. O volume dos produtos alteram se a embalagem estiver aberta, porque o solvente ele pode evaporar. A quantidade de soluto dentro desses produtos pode alterar se a embalagem estiver fechada. Então, se a embalagem estiver aberta, pode ser que o solvente ou o soluto, dependendo de que se for líquido, pode ser que evapora. E aí essa quantidade pode variar. Mas se o soluto estiver dissolvido no solvente e a embalagem estiver fechada, não vai alterar nada. Então, afirmativa incorreta, por isso. O calor e raios solares podem degradar o produto de limpeza, diminuindo a concentração do agente limpante. E isso, essa afirmativa aqui é a correta, pois o calor que vem dos raios solares, ele pode prejudicar o produto de limpeza. E com isso pode diminuir a concentração do agente limpante, que normalmente é o soluto. O calor e raios do sol alteram a pressão e o número de mol dos produtos de limpeza. Então, o calor e raios do sol, eles aqui está falando que alteram a pressão. Então, não vai alterar essa pressão aí e nem vai alterar esse número de mols. O número de mols ele vai permanecer intactos. Atividade 3. O trecho abaixo foi retirado de um rótulo de alvejante à base de cloro de uso geral. A composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e perfume. Teor de cloro ativo entre 2 e 2,5 parte por peso. Assinale a alternativa correta. Então, nessa composição aqui desse rótulo alvejante, já vemos aqui normal que a água vai ser o solvente, que a maior parte do alvejante é água, então o solvente vai ser água, e o perfume, cloreto de sódio, hidróxido de sódio e hipoclorito de sódio vão ser solutos. Então, assinale a alternativa correta. O solvente é o hipoclorito de sódio? Não, o solvente é água. Então, o soluto é hipoclorito de sódio, um dos solutos. Errado. A água é o soluto universal? Incorreto. A água é o solvente universal. O solvente é o perfume? Não, perfume é um dos solutos, é um dos que possui a menor quantidade em porcentagem ou massa aqui do alvejante. Hipoclorito de sódio é um dos solutos? Correto. O hipoclorito de sódio, que é o primeiro aqui, ele é um dos solutos. Todos são solutos com exceção da água. A maior parte, que é a água, é o solvente. O solvente é hidróxido de sódio, altamente corrosivo? O hidróxido de sódio é altamente corrosivo, mas ele não é solvente, ele é soluto. Então, a alternativa correta, letra D. Atividade 4. Uma estudante estudando soluções em química foi à cantina de sua escola e pediu uma água gasosa. Sua professora de química, que também estava no local, ao ouvir a frase, mostrou reprovação. Explique o incômodo da professora no pedido do aluno, como olhar químico. Então, eu coloquei aqui, o aluno deveria pedir água com gás. Por quê? Porque água gasosa significa que está no estado físico gasoso. Não tem como a gente beber água, ela no estado físico gasoso. Ela tem que estar no estado físico líquido e pode ter um tipo de gás dissolvido nela. Então, a resposta correta é essa daqui. Aqui está a justificativa. Atividade 5. Um único cristal de um sólido é adicionado a um becker contendo uma solução daquele mesmo sólido. Considerando as situações a seguir, qual das alternativas é correta? A situação A, situação B e situação C. Então, aqui eu tenho um becker, que é essa vasilha aqui é chamado becker, e aqui eu já tenho uma solução em cada uma das três situações. Aí foi adicionado um cristal sólido.
Aqui, essa bolinha aqui é o cristal do mesmo soluto aqui da solução. Aqui também foi adicionado uma bolinha, só que a bolinha já sumiu porque foi dissolvido. E aqui adicionou uma bolinha, já tinha várias outras bolinhas, né? Já tinha vários cristais e foi adicionado mais um cristal. Letra A. A situação B, aqui, aconteceria caso a solução inicial fosse insaturada. Correto. Quando a solução é insaturada, significa que eu tenho muito pouco soluto em relação ao solvente. Então, eu consigo colocar mais soluto aqui dentro e vai dissolver normalmente. Então, quando adicionou uma bolinha aqui, um cristal aqui dentro, então foi dissolvido corretamente. A situação B aconteceria caso a solução inicial fosse saturada. Errado. A solução, quando ela está saturada, eu não consigo dissolver mais nenhuma grama de sal nela. Então, se B já tivesse saturada e fosse adicionado um único cristal, ele ia ficar aqui como corpo de chão ou corpo de fundo. Então, ia sobrar o excesso desse cristal. Então, está errada por isso. A situação A ocorreria caso a solução inicial fosse saturada. Isso aqui em A já está correto. A solução está saturada, eu não consigo dissolver mais nenhum soluto, nenhum cristal de soluto. Então, quando adicionou esse único cristal aqui, ele ficou lá no fundo, porque não conseguiu ser dissolvido. Então, correto. D. Ocorreria ou demonstrado em C, caso a solução inicial estivesse supersaturada. A solução supersaturada é quando já tem o corpo de chão ou corpo de fundo. É quando tem excesso de soluto aqui no fundo dessa solução. Então, quando adicionou um único cristal, ele só juntou com os outros cristais que já estavam sobrando. Então, está corretamente. Letra E. Caso a solução inicial estivesse insaturada, poderíamos observar a situação A, após a adição do cristal. Então, a solução A, essa daqui. Então, caso a solução estivesse insaturada, não ia sobrar esse único cristal aqui. Então, para sobrar esse cristal aqui, a solução A, ela teria que estar saturada. Saturada é quando já foi colocado a quantidade máxima de soluto. Então, a alternativa E é a incorreta. As alternativas corretas é a, C e D. Pessoal, finalizamos a correção dessa semana 4. Deixo aqui um abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se inscreva no canal e dê um like no vídeo.